Lindona, eu sempre falo muito aqui, né? Fulano tá na luz, fulano tá na sombra. O que que isso quer dizer? Eu já fiz vídeos parecidos com esse, mas eu gosto sempre de ressaltar isso daqui, porque é um termo que às vezes a pessoa acaba não entendendo e aí ela acaba se confundindo e piorando aí os estudos de temperamentos. Então vamos lá. Vamos começar pela luz, que é o mais fácil de explicar. Beleza! Gente, quando seu temperamento tá na luz, é sucesso, né? Tem um monte de característica positiva, você tá ali surfando no que é maravilhoso. Tá na luz, né? Então tá lindo. Bonito demais. Agora, quando o seu temperamento, e nesse caso, o seu temperamento dominante, vamos falar mais sobre ele? Então, quando o seu temperamento dominante tá em excesso, vamos dizer que você seja uma pessoa colérica, tá colericaça, ou melancólica, tá melancolicíssima, tá aquela coisa super exagerada, teu temperamento também tá na sombra. Você tá falando sério? Como assim, Ana? Se meu temperamento é o sanguíneo, não é melhor eu estar super sanguínea? Não é o mais óbvio? É por isso que a gente tem os 3 temperamentos, amiga, pra ter equilíbrio, né? Porque se você é uma sanguínea sanguiníssima, vai pra sombra pelo excesso. Você vai se tornar uma pessoa que esse sanguíneo ele vai estar tão forte que vai começar a reproduzir o quê? Características negativas também. Abra o olho! Um outro caso, vamos dizer aí, continuar falando que você é uma sanguínea sanguiníssima, e aí esse sanguíneo tá fraquinho, coitado, tá lá escondidinho, tá onde? Tá na sombra, só que nesse caso é pela falta. Então a gente pode ter sim sombra por excesso, sombra pela falta. E saber o que tá acontecendo aí com você, em que caso de sombra você está, é mais fácil para atingir o equilíbrio dos temperamentos. Assim a gente consegue entender também como aquela pessoa com quem a gente se relaciona está. Se ela tá ali na sombra, se ela tá na luz, se ela tá surfando ali nas melhores características do temperamento dela, ou se oscila, se existe uma sombra aí de um temperamento e de outro, você fica meio confusa. Quando aparece sombra de 2 temperamentos, que são as características negativas, né? Quando aparecem essas características negativas de 2 temperamentos, isso quer dizer que provavelmente o temperamento dominante desta pessoa está ali fraquinho, e aí um outro temperamento dessa tríade assumiu o trono. Aí babou tudo, tá todo mundo na sombra, a pessoa é um poço de característica negativa. E eu tô falando isso assim, não é a pessoa, uma terceira pessoa, não. Essa pessoa pode ser eu, pode ser você, pode ser a pessoa com quem você se relaciona. Isso acontece com todo ser humano, independente de ser homem, mulher, enfim, não tem nada a ver com o sexo da pessoa. Então, essa questão de temperamentos você vai conseguir observar em todo mundo. E é isso que eu quero te ensinar no meu curso Descubra Quem Ele É. Lá você vai ter ferramentas suficientes para entender como funciona cada um dos temperamentos, para entender como lidar com cada um deles, estando na sombra ou estando na luz, como que funciona, como que você deve perceber essa pessoa e assim adequar ou a sua maneira de agir, ou pular fora, ou entender assim, não, essa pessoa só tem características que pra mim não vai rolar, enfim. Quando a gente começa a entender sobre temperamentos, tudo fica muito mais fácil. A maneira como a gente se relaciona com as outras pessoas, e isso daqui não só amorosamente, tá? Como você vai se relacionar com as pessoas aí na tua casa, com os teus amigos, com as pessoas com quem você trabalha, enfim. A maneira como você se relaciona com todo mundo, eu tenho certeza de que vai mudar. Porque quando você começar a entender sobre essa questão de luz e sombra, fica muito mais fácil. Você vai conseguir olhar para outra pessoa com um pouquinho mais de empatia e falar assim, putz, tá na sombra, né, coitado? Vamos dar um desconto? E aí sim você vai ter uma vivência muito mais tranquila. Você vai entender que se aquela pessoa tá na sombra, não adianta você criar expectativas, porque para ela atingir a luz é difícil. E isso pode estar acontecendo também comigo ou com você. Não pense que nós somos alecrins dourados, né, que a gente é equilibrado e perfeita, meus temperamentos estão todos lindos e maravilhosos. Nem os meus ficam o tempo todo lindos e maravilhosos. De vez em quando, vai pra sombra, dá uma escorregadinha aqui, uma escorregadinha ali. Isso é normal de acontecer. O que não é normal é permanecer na sombra durante muito tempo. Por isso que eu quero que você vire minha aluna. Então clica no link ou no botão, vem ser minha aluna e vem entender como funciona toda essa babadeira aí.